Eu não nasci no berço evangélico, né, Aitena? Eu não nasci no berço evangélico. Eu nasci da 7ª geração de candomblesistas. Olha. Então, eu não tive uma mãe missionária, uma avó dirigente do ciclo de oração. Eu não tive uma formação cristã. Quem me vê hoje ministrando, quem me vê ganhando almas, quem me vê casado com a pastora Anne Caroline, não sabe que eu vim de uma família de mais de 100 anos de cultura de matriz africana. Nossa! Então, eu sou da 7ª geração, eu sou da década de 80. Então, lá atrás, não existiam as redes sociais, não existia a comunicação. Então, não me foi dado o direito imposto de escolher a religião. 99% da minha família é candomblesista. Os que não eram católicos. Católicos apostólicos romanos. Então, eu não tive, assim, uma visão, um conhecimento, uma experiência sobre o cristianismo. Eu não conhecia. Eu nem sabia. Então, nunca imaginava ser pastor, ser casado, até porque eu fui criado dentro de uma família onde não tinha uma vida financeira favorável. Minha mãe trabalhava fora, deixava os cuidados de meus tios, minha avó. Foi onde surgiu os abusos sexuais, foi onde o diabo começou ali a trabalhar para deformar a minha vida sexual. Então eu não tive assim uma identidade ministerial de berço. Entendi. Eu não tive. As pessoas me perguntam assim, a pergunta mais questionadora é como que aconteceu a transformação? Porque eu vim de um histórico muito pesado, né? Eu costumo dizer assim, é um jargão que eu tenho, uma filosofia que eu carrego. Se Deus fez em mim, que de onde eu saí é impossível, Ele fez em mim, Ele faz na vida de qualquer um. Porque minha família trabalhou para grandes pessoas da mídia secular, da música secular, artistas da Bahia, do Nordeste, de São Paulo. Minha tia avó, que é irmã da minha avó, tinha 89 terreiros de candomblé no Brasil. Nossa, então, bastante, né? É uma pessoa que nasceu e viveu intensamente para os guias, para os orixás. Então, assim, o pastor Albert hoje, como você me perguntou, se eu já almejava na infância, não, porque eu não conhecia o Jesus dos crentes. Não foi muito favorável, não foi bom. Porque quando eu me entreguei a Jesus, não tinha rede social influente na época, era folheto. A propagação do evangelho era folheto. Era porta em porta, era aquela obra mesmo da Testemunha de Jeová que o pessoal visitava. E quando eu entrei na igreja, por ter traços femininos, né, porque eu era travesti, as pessoas não imaginavam que eu ficaria muito tempo firme. Elas não tinham aquela visão de que eu chegaria onde hoje eu cheguei. É muito forte quando me vem na memória assim, transformação. Para mim, a palavra transformação é dizer assim, só Deus faz. Porque eu não gostava de crente, eu não tinha pretensão de casar com uma mulher, eu tinha uma relação totalmente homoafetiva. Nossa, muito novo. Então, por vir de uma família muito tradicional, na infância, eu tive essa defloração sexual. Eu fui abusado sexualmente, na verdade estuprado, né? Por pessoas de alta confiança que a minha mãe tinha. Nossa. Então eu não acreditava realmente numa visão familiar. Eu tinha muito medo, eu tinha muita resistência com abraço, com muitas coisas que dentro do elo familiar se tinha. Sim. Então quando eu comecei a realmente a ver que naquele período da infância, da adolescência, do início mesmo, eu comecei realmente assim a repelir realmente que eu achava que eu não iria muito tempo ficar dentro daquela família, e também eu vi assim por uma visão, por uma ótica, né, dizendo assim, que eu não iria nunca ficar com uma mulher. Então com 12 anos eu já comecei ali a ter aqueles traços bem femininos. Eu com 14 anos eu virei drag queen. Com 15 eu já comecei a tomar anticoncepcionais. Eu já estava muito assim pra frente, né? Porque isso já começou, Aitena, a deformação sexual começou lá na infância. Sim. A falta de cuidado materno, a falta de abraço, de carinho familiar que eu tinha, foi aonde desencadeou tudo. Em Aracaju, que é o meu estado, né? Que é Sergipe, meu estado. E para quem está acompanhando, talvez assim possa se perguntar: ministério e dom são coisas diferentes. Eu nasci com um dom, e o diabo usava esse dom para outra área. Eu, quando era criança, eu tinha visões, eu tinha sonhos, eu via nomes escritos na parede, que pessoas de dentro da religião do axé precisa ter um grau maior de desenvolvimento.
Então, dentro do candomblé, na linguagem iorubá, se chama abicum, quando a pessoa nasce do axé. Eu nasci dentro do axé. Eu não fui levado para o axé. Eu nasci lá dentro. Eu vi coisas que, aos olhos da religião cristã, os crentes e os evangélicos não teriam coragem de fazer pelo Senhor Jesus. Eu vi pessoas fazer dentro do candomblé o que pessoas não têm coragem de fazer. Eu vi na porta da casa da minha tia, com mais de 250 filhos de santos incorporados na roda da gíria. Eu vi pessoas levar como obra de caridade, como projeto social, como forma de abençoar. Eu vi pessoas levando 100, 200 caixas de conhaque, uísque. Eu vi pessoas abençoando. E eu estou falando de uma época muito diferente da nossa realidade. E o candomblé, eu conheci ele não como hoje. Eu conheci a força da magia negra diferente de hoje. E eu vejo dentro da igreja evangélica o estereótipo, o grau de preconceito muito elevado. Eu vejo que as pessoas colocam a placa da denominação que elas congregam acima do propósito. Sim. Elas falam muito bem da igreja delas e pouco do propósito dela. E é por isso que tem divergência. A igreja não está preparada, por exemplo, para receber o cracudo, o comando vermelho, o traficante que foi batizado no comando vermelho, o travesti. Quando Deus me levantar, eu não vou ser igual fulano. Então ele já está se colocando numa posição maior do que ele. Sim. Porque o evangelho não é sobre ser maior, o evangelho é sobre ser menor. Sim. E dentro do candomblé ninguém começa de cima, você começa de baixo. Você passa um tempo comendo no chão, você vai fazer o santo, que é o iaô dentro do roncó, você vai rapar, você vai catular. Então, tudo isso que eu estou falando não é preconceito sobre a religião, até porque eu quero deixar isso claro. Eu tenho muita gratidão de onde eu saí, porque eu não saí de lá porque o diabo me deu com a mão e tomou com a outra. Eu saí porque o Senhor Jesus me arrancou. Sim. Havia uma missão para mim cumprir dentro das igrejas. Havia um propósito para mim. E a pastora, né, a minha esposa, a minha adjuntora, foi aonde ela foi a base para me apresentar o evangelho. Ela vem de um histórico de uma família pentecostal e de uma família de mais de 60 anos no ciclo de oração. Olha! Eu não. Eu venho de uma família oposta. É água e óleo. É diferente. Ela é o oposto de mim. Ela é o menos, eu sou o mais. Eu sou daquele que veio da perdição, das drogas, dos vícios, da promiscuidade, da sujeira. Eu venho de um histórico onde eu destruí 600 casamentos. É vergonha falar isso, não é orgulho eu falar isso, até porque casamento é o elo mais sagrado de uma família. Mas eu era pago, subordinado. Eu tinha uma pessoa que trabalhava para mim dentro do cemitério, era onde levava os trabalhos. Era método proibitivo. Já aconteceu de... Posso fazer uma pergunta? Pode. Desculpa eu intrometer aí, ô pastor. É uma pergunta que tem a ver, e aí volto a dizer, né, que às vezes eu sou um cara que critico às vezes, cortando na própria pele as nossas atitudes como igreja do Senhor Jesus. Claro que eu não sou maluco de tocar na noiva, né, mas é uma pergunta pertinente. O senhor que veio do candomblé, hoje, o senhor vê muita semelhança em algumas igrejas com os rituais que existem nos terreiros? Ou é coisa da minha cabeça? Sim. Até porque eu não conheço, né? Eu não conheço a parte de dentro. A gente vê o que a mídia mostra, o que algumas pessoas veem, mas você que veio de lá, hoje a igreja copia muito alguns rituais de lá, e se copia, né? Você pode citar algum, no caso, que fazem lá, que geralmente as pessoas fazem na igreja, às vezes inconsciente ou sem saber, né? De repente faz porque é levado a fazer. Você pode citar algum pra gente? Eu acho que sim, né? É uma boa pergunta, né? Eu acho que o sincretismo religioso, a igreja, ela perdeu a identidade ministerial dela, que é a palavra. E quando a igreja ela vai perdendo a identidade, ela tenta buscar características em outras coisas. Existem algumas coisas dentro de algumas igrejas que se intitulam ser igrejas evangélicas, pentecostais, avivadas e igrejas, entre aspas, renovadoras. Eu não tenho nada contra, até porque o maior erro não vem quem vem do altar, vem quem congrega. Porque Paulo adverte a igreja de Roma dizendo que deveríamos apresentar os nossos corpos como sacrifício puro e vivo diante de Deus e o nosso culto racional.
E eu acho que muitas pessoas que estão dentro dessas igrejas, elas estão por causa daquilo que elas querem ouvir e não daquilo que elas precisam ouvir. Sim, verdade. Algumas coisas que me chocam dentro das igrejas pentecostais é a semelhança de algumas coisas ligadas ao espiritismo, à mediunidade, como a questão de Sal Grosso, como a questão de Rosa Ungida, como a questão de Vale do Sal. Eu não tenho nada contra a simpatia, eu não tenho nada contra a pessoa fazer uma campanha, até porque eu também sou um homem que realizo campanha na minha denominação, da qual eu frequento, e sou pastor pela misericórdia. Mas eu acho que a gente deve colocar na cabeça do fiel que é a fé dele, o fundamento da fé, que leva ele a receber a verdadeira transformação, Aitena. E tem algumas igrejas que realizam isso. Por exemplo, eu estava em uma igreja, eu prego quase todos os dias, eu fui atender uma agenda e eu cheguei nessa determinada igreja, tinha 1000 pessoas dentro dessa vigília, e uma irmã disse que tinha uma profecia para entregar, e ela, depois que entregou a revelação, ela disse que não lembra de nada. Eu fiquei chocado com aquilo que ela falou: beba e faça a mutilação do seu corpo. Porque eu não acredito que o Espírito de Deus, o ser mais poderoso, a qual Jesus disse quando veio em carne, aquele que se dirigir em pecado contra o meu Pai, ele dará o perdão. Contra mim eu também darei o perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque o Espírito Santo, a atuação dele é o convencimento. Então, se ele conversa com o pecador e convence o pecador do erro, não tem como um profeta que se diz ser cheio do Espírito Santo não lembrar do que ele está fazendo, do que ele está agindo, rodar, profetizar, cantar, falar em línguas. E perder a consciência. E perder a consciência. Você lembra das promessas de Deus, certo ou errado? Sim. E quando você está triste, quem te faz ativar a memória das promessas é o Espírito Santo. O que te dá forças para caminhar não é o Deus que vai te dar a vitória, é o Deus que já te deu a vitória. Isso é a gratidão que me faz caminhar, trilhar um novo caminho. O que me chama a atenção é ver que algumas pessoas dessas igrejas, que me foi feita a pergunta agora, não consegue ter o discernimento espiritual de que essas pessoas estão dentro desse sistema. Eu não as considero como igreja, mas é um sistema onde eles utilizam a necessidade das pessoas. Sim. Tire a sandália, bote a sandália, venha de branco, venha de rosa. Eles colocam símbolos ao invés da essência. A religião mata, o significado liberta. Eu sou um cara que como eu trabalho com mídia, então eu tô sempre ligado, né? Eu tô acompanhando isso pelo monitor aqui, que senão eu vou ficar virado assim. E, por exemplo, eu vi esses dias uma pessoa que eu estou falando de Jesus, evangelizando, e ele pegou pra mim uma igreja, né, não é aqui, onde o pessoal bota aquele vestidão tipo lá no terreiro, os homens, e fica rodopiando e fazendo batuque o tempo inteiro. E ele falou: cara, mas isso aqui, olha o que ele me disse, isso aqui eu já faço lá, né, eu já fiz muito no terreiro que eu frequentava, dos irmãos espírita. E eu fiquei sem palavra, porque assim, você vai falar o quê? Até que ponto, pastor, na sua opinião, né, o senhor como pastor, como alguém que veio de lá, o senhor conhece os dois lados, até que ponto é aceitável esse tipo de coisa dentro da igreja no quesito evangelismo de Jesus, né? Porque um negócio desse causa mais escândalo do que coisas boas, né? Até que ponto eu como membro, porque o líder tem gente de todo quanto é jeito, né? Infelizmente tem gente que é bom caráter, tem gente que é mau caráter, tem gente, enfim, cada um com seu cada qual, e cada um vai prestar conta, né? Mas até que ponto eu como membro devo começar a estranhar quando eu começar a ver essas coisas dentro da igreja? A falta de discernimento leva a pessoa a ter, né? Existe a maioria dessas igrejas na Bahia, né? Em Salvador, lugar onde o evangelho, assim, realmente necessita ser pregado. Não que a Bahia, por ser um estado de sincretismo, né, careça do evangelho. Mas eu acho que a falta de conhecimento, a falta de compreensão. Eu tenho obreiros da minha denominação, da minha igreja, da qual eu sou pastor, que veio do candomblé, foi feito santo no candomblé. A metade dos meus obreiros ou veio do candomblé ou veio da prostituição. Eles vieram para dentro da denominação por causa da minha história de transformação e da minha identidade pastoral. Então, como nas outras igrejas eles bateram na porta e não conseguiram esse apoio, na minha igreja eu ensino
eu deixo claro de que, sendo hoje sacerdote e pastor da palavra, eu não trago nenhuma característica do candomblé. Pelo contrário, Entendi. eu trago todos os rudimentos da palavra. Na minha igreja tem a palavra, tem os hinos da harpa cristã, tem a tradição pentecostal. Só que eu não coloco nada que seja ligado ao sincretismo, nada que seja ligado a dentro da cultura de matriz africana. Em que sentido, pastor? Aquela coisa de estar rodando o povo, de estar jogando cadeira, aquela coisa que é uma falta de compreensão muito grande, muito grande. Então, eu vejo que alguns fiéis que estão me acompanhando agora, que estão dentro de algumas igrejas, tem pessoas que questionam os dois tipos de denominação. A igreja mais fria, monótona, e a igreja que está desse lado de cá, que é a igreja mais liberalista, que é a igreja, meu pastor me libera, meu pastor me permite fazer isso, porque também tem pessoas que deixam de ter um contato íntimo com Jesus na sua casa e vivem procurando profetas. Então essas pessoas estão sendo inseridas na profecia de Jesus, quando ele diz, trocaram o evangelho por amor à vaidade. Eles trocaram. Na verdade, Deus deixou discernimento, Aitena. Não existe um ser vivo que venha receber uma oração que ele não testifique no seu próprio espírito que aquela pessoa que está sendo direcionada a ela tenha Deus. Você tem discernimento. Existe uma pessoa esses dias que me procurou e falou assim, a minha igreja acredita nos mistérios finos. Mistério fino é dos panos, né? É quando a pessoa bota a roupa de renda. Eu não tenho nada contra, gente. Eu quero deixar isso claro. Mas eu acho que a prioridade hoje na igreja é a libertação e a palavra. Sim. Não que essas igrejas não tenham, mas vamos procurar não escandalizar, não trazer uma imagem de que a igreja de Jesus é uma igreja ligada aos rituais, que o axé, que é uma religião bem antiga, é uma religião, acredito que muito antes de Jesus Cristo, porque o candomblé é uma religião antiga. Ela vem de dentro do Egito. O candomblé vem de dentro do Egito. Quando o povo de Israel foi levado para dentro do deserto, introduzido no destino de Canaã, o povo já abria carta no deserto. O Senhor Deus mandou que Moisés destinasse homens guerreiros para matar feiticeiros que vieram na travessia do Mar Vermelho. O diabo descobriu que não podia com a igreja de Jesus, então ele falou, vou me unir a ela. É isso que ele quer. Ele não quer matar o povo. Ele não quer fazer como fez no Coliseu em Roma, no ano 61 depois de Cristo. Ele não quer destruir a denominação. Ele quer se infiltrar dentro dela. Ele não quer. Hoje a maioria de grandes pessoas pagam profetas, subordinam profetas. Eu te pergunto, qual maior serventia tem? Um macumbeiro, um babalaorixá como eu fui, que nunca pediu um frango na porta de ninguém, uma vela na casa de ninguém, ou um crente que carrega a Bíblia e a harpa cristã e fala mal das pessoas dentro da igreja? Aonde está o maior erro? Então, eu acho que a gente deveria rever nossos conceitos como evangélico, porque a maioria de cantores, pregadores que não foram discipulados estão hoje destruindo almas por causa da falta de conhecimento. Quando eu vou dar uma palestra, né, eu sou formado em História, quando eu vou dar uma palestra, Aitena, ou quando eu vou trazer o discernimento para dentro da igreja, quando algum pastor me pede ajuda, meu obreiro não consegue entender o chamado, a libertação, por exemplo, que é um ministério. O ministério de libertação é escasso hoje nas igrejas. A maioria de igrejas hoje não quer libertação. Eles querem efusividade, eles querem movimento. Eles querem eventos, competição, seguidores, entretenimento. Eles querem algo que seja distante. É por isso que no nosso solo brasileiro, o candomblé, que é a religião hoje que mais abrange homossexuais do Brasil, tem crescido e as igrejas têm diminuído. Porque as pessoas acham que abrir a igreja é colocar o nome delas no CNPJ. Mas igreja não se abre, igreja se nasce. Eu posso colocar a melhor equipe de louvor. Eu posso colocar o melhor recepcionista na porta com a prancheta na mão. Mas se a igreja não tiver um propósito, se ela não tiver uma base, uma estrutura, em que ela vai se apoiar? Você pode perceber como um pregador, como missionário que você é. Você pode perceber, chega numa igreja de profecia, chega num culto de libertação. Você vai ver que a metade das pessoas que estão dentro daquele corpo, quando eu falo corpo, eu estou falando do órgão vivo, da igreja, da eclésia, né? Chega, por exemplo, naquela igreja. As pessoas vão por causa de uma identidade. E qual é ela? Se eu, como pastor, alimento os fiéis com profecia, eles só vão para a igreja por causa da profecia.
Sim. Se eu alimento a igreja com rituais, com campanhas, com simpatias, com prender a pessoa por causa de um ato religioso, ela só vai estar dentro daquela igreja como membro por causa daquele ato. Então, quando a gente fala hoje sobre o conhecimento, que as pessoas têm dificuldade de sentar para aprender, de absorver o conhecimento, é porque intercessão não é orar. Intercessão é se colocar no lugar do outro. Antigamente, quando eu cheguei na Assembleia de Deus, tinha algumas mulheres que eu conheci e eu peguei as características dela, missionária Isabel, que já descansa no seio do Senhor, missionária Ninha, que hoje ainda está viva em Aracaju, missionária de oração, que tem o joelhinho preto, o cabelo branco, o grampinho no cabelo, o cheirinho de leite de rosa, alguém que não tem dente na boca, alguém que não tem ensino fundamental. Elas chegavam na igreja e de costas elas ficavam atrás da mesa de mármore, aquela mesa repleta de pastas, de exames, de currículos, de certificados, de documentos, né? Eu lembro que às vezes o calor de Aracaju, 40 graus com a sensação térmica de 50, elas estavam orando. E como eu era neófito, né, novo convertido, não conhecia Jesus, não tinha nem noção de onde ele iria me colocar. E elas oravam, 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 oravam. E eu lembro que chegava no altar prostitutas, vendedoras do seu corpo, e se tornavam libertas. Em uma das manhãs, Aitena, chegou uma moça, muito pálida, doente. Como eu era auxiliar na igreja, eu não fazia nada a não ser auxiliar, levar copo de água, recepcionar na porta, ver quem estava estacionando o carro na garagem. Eu estava iniciando minha caminhada ministerial e o que me chamou a atenção, olhando pela janela da igreja, de dentro daquele culto, a igreja repleta de pessoas, naquele tempo, isso há 18 anos atrás, eu lembro que naquele período a missionária estava orando, a missionária Isabel estava orando. Ela disse, entrou hoje alguém aqui dentro da igreja com 40 anos de uma obra de magia negra que ela está presa. E Deus manda você vir aqui no altar. A pessoa que estava lá não quis ir no altar, resistiu. Ela disse, eu vou orar e Deus vai te trazer aqui no altar. Enquanto ela orava, a moça veio rastejando manifestada. Nenhum obreiro, nenhum intercessor conseguiu pegar aquela mulher. Quando chegou próximo do altar, eu vi com os meus olhos o que hoje eu vou levar pelo resto da minha vida, essa experiência de quem tem o propósito da libertação. A moça que estava ali, doente, ela estava totalmente pálida, opaca, realmente moribunda. Ela vomitou uma tira de Gilete. Nossa. E aquela missionária que não tem teologia, homilética, hermenêutica, botou a mão na cabeça dela e aquela mulher voltou à cor novamente. Quando eu ouvi aquilo, irmãos, eu disse para Deus no meu espírito, eu desejo ter esse ministério. Simples, simplicidade. Uma saia, elas usavam uma havaiana branca e azul, simplicidade. Eu vi naquele dia que o Espírito Santo, ele não depende do que temos para ele fazer. Ele realmente chama quem é. O ter nos desapega de Deus. Eu não tenho, não vou fazer. Eu não tenho, não vou me empenhar. E eu vi que ela, com todas as impossibilidades, o filho no presídio, o marido na cachaça, e ela dirigente do ciclo de oração, acreditando que mesmo que Deus não havia feito na família dela, ela estava fazendo na família dos outros. E eu queria ter isso. Então, o meu ministério nasceu dessas pessoas, de estar inserido perto dessas pessoas, porque libertação não tem a ver com o que eu tenho, tem a ver com o que eu sou. O que eu sou em Deus? Eita, o que eu sou em Deus? Muito forte isso, viu, gente? Tem muita gente se perdendo de si mesma. Se eu me perder de si mesma, acabou. Você nunca deve pedir ajuda a quem nunca foi aonde você está tentando chegar. Porque se você pede ajuda a alguém, é a mesma coisa de você pedir para um médico te defender na tribuna de advocacia. Ele vai conseguir? Não, porque ele foi formado em medicina. Verdade. A mesma coisa de você pedir para o melhor advogado do mundo fazer uma cirurgia no seu olho. Ele não vai conseguir. O problema de quem optou ser homossexual por causa que não consegue lutar contra os desejos sexuais, psicológicos e emocionais é que eles estão pedindo ajuda a quem não sabe tratar desse problema. Eu não fui homossexual, eu fui travesti.
É diferente. O homossexual, pelo movimento LGBTQIA+, que é um movimento hoje que eles tentam, né, colocar na sociedade a liberação, que é uma coisa que hoje está muito bem formada na sociedade, é diferente. Eu já estava no período, naquela época, caminhando para fazer a transferência sexual. Por quê? Porque eu vim de um histórico diferente, né? Sim. Um histórico diferente. Eu não tive uma formação paterna. Eu não tive um pai para dizer, você tem que fazer isso. Eu fui criado dentro de um ciclo feminino. Eu vim de uma geração de candomblesistas, eu vi coisas dentro do terreiro de candomblé, eu admirava, eu achava bonita aquelas rendas francesas, porque não existe nenhuma indumentária que é usada dentro do candomblé que é barato. Nada dentro do axé é fácil, tudo é sacrifício. A facilidade que as pessoas estão encontrando no evangelho é o que está levando elas em ruína. Porque Jesus já deixou claro quando foi em carne na terra, quando ele veio, né, antes de ser assunto aos céus, ele disse, no mundo tereis aflição. O que ele está dizendo é, eu estou te dando a garantia de que você vai caminhar, mas não vai ser fácil. Porque para mim não foi fácil. Não é, a homossexualidade não é uma doença que eu vou na farmácia, tomo remédio e estou curado. A homossexualidade é a deformação de caráter. Eu gastaria horas para falar da homossexualidade. Olha que nós estamos falando de dois assuntos polêmicos. A religião. Então, por exemplo, a religião hoje do candomblé é uma religião de resistência no Brasil. É uma religião de resistência. E não só religião de resistência, Aitena, mas também uma religião onde as pessoas elas começam, né, a degladiar entre si. Porque respeite, porque eu também não concordo com o evangélico ser arrogante, presunçoso, a criticar o candomblé, porque cada um escolhe o destino da sua vida. Agora também a gente não pode deixar de falar de que Jesus Cristo de Nazaré, hoje no vocábulo cristão, religiosidade é sinônimo de repugnação. Sim. Só que a palavra religião do grego vem de religario, significa ligar o homem a Deus. Então, por que as pessoas colocaram o nome religião como preconceito? Porque eles acham que religião é resistência. Só que não. Religião é religar o homem a um Deus. É isso que as pessoas precisam entender. Quando a pessoa fala assim, Aitena, você é religiosa, você diz o quê? Não, eu sou cristã. Porque hoje na nossa sociedade, a forma que as pessoas estão cauterizadas está levando elas a caminharem por um caminho de derrota, de frustração, de resistência. Pega uma pessoa que fazia a obra na igreja e que hoje está afastada. O que ela fala? Eu limpava a igreja, eu era diaconisa, eu era missionária, eu cantava, eu tocava. E hoje ela não quer mais exercer a função no ministério. Por quê? Porque ela se apegou ao fazer e não ao ser. E que eu não posso colocar a minha vida em detrimento do meu propósito, que é o que cansa, amiga. É o que vai cansar. Então, naquele período, como você me perguntou, né, sobre a questão de como começou, de como foi a minha caminhada ministerial, eu era cabeleireiro, hairstyler, eu era empresário, eu tinha motorista particular, eu tinha 3 empresas de colorimetria, eu viajava do norte e nordeste, ao ponto que eu viajei por parte do Brasil inteiro, e eu ganhava livre, com meus 16 funcionários, eu ganhava 20, 30, 40 mil por semana. Nossa. Então, como na época eu era usuário de cocaína, heroína, eu não acreditava muito no amanhã. Então eu ganhava hoje 40 mil, gastava hoje tudo em festas, espumantes. Eu entrava às vezes no motel com 4 pessoas para ter aquele momento de prazer sexual. Eu acordava na banheira sem saber quem me usava, quem eu usava. Eu não tinha noção da vida. Né? Eu não tinha noção da vida. E dentre o período que eu tinha empresa, eu coloquei num noticiário de um jornal em Aracaju, chamado Mais Aju, que eu precisava contratar uma pessoa para limpar, de auxiliar de serviços gerais. E dentre aquelas pessoas que foram contratadas na entrevista, uma delas foi uma moça de pele escura que era negra. E ela veio trabalhar dentro da minha empresa. Quando ela chegou para trabalhar dentro da minha empresa, que ela fez a entrevista, ela veio com a saia no pé, ela veio com a Bíblia preta na mão. Eu disse, você veio para a igreja ou veio fazer uma entrevista? Ela falou, não, é porque eu vim, mas eu vim de um culto, então eu já vim direto para cá. Então ela veio fazer a entrevista, resumindo, contratei ela, não havia pretensão de contratar evangélico, porque eu não gostava de crente. E naquele período a minha maior vontade no mundo, sem brincadeira, era matar um crente.
Eu nunca consegui destruir a vida de Eu um ia crente. perguntar isso agora. A minha maior vontade no mundo, porque assim, os crentes na minha época eram mais ousados que hoje, né? Eles entregavam o folheto e diziam, Jesus te ama e ele vai te pegar. Às vezes ia fazer uma conferência, um coffee break, uma palestra, e ela ficava, porque era ela que limpava, que fazia toda a limpeza dos cuidados da minha empresa. Então quando eu saía, ela pegava o óleo na bolsa dela da campanha da igreja e ungia minhas perucas, sem minha autorização. Meu Deus. Então os trabalhos dos assentamentos que ficavam no fundo do salão, para as entidades que eu servia, como Nanamburoquê, o Baloaê, né? Ogumaré, Oxumaré, Yansan e várias outras entidades que eu venerava, dava tudo errado. Porque o óleo que estava na mão dela, da campanha da igreja dela, que era ungido dentro da minha empresa, meio que eu me sentia como se fosse uma pessoa repelida dentro da minha própria empresa. Então você vê, com a maturidade que eu tenho hoje, eu compreendo de que aquela unção, que aquela oração, que aquela autoridade que ela carregava, era uma maneira dela cercar aquilo na oração. É como a Bíblia diz, né? A oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Que os trabalhos estavam dando errado quando eu fui dentro do meu terreiro, eu tinha 200 filhos de santo, dentro do meu terreiro, uma moça parou num carro importado na época, na porta do meu terreiro, muito bem vestida, uma bolsa na mão. Ela foi lá porque ela queria um rapaz. Ela pegou uma fotografia, que era uma fotografia que na época era impressa, né? Na época a rede social era o falecido Orkut, né? E ela pegou aquela fotografia e ela levou no meu terreiro porque ela queria aquele rapaz, um rapaz bem elegante, bem vestido, de terno, gravata. E o orixá havia falado para mim do material necessário que havia sido estabelecido para fazer o trabalho. Do trabalho para ser feito só de mão de obra. Era 10 mil reais. Nossa. E ela disse, dinheiro para mim não é o problema. Eu quero esse rapaz. Só que eu não procurei saber quem era o rapaz, eu não procurei saber de onde ele era. E eu fui fazer o trabalho em uma distância de quase 100 quilômetros. Fui fazer o trabalho, porque até nisso a entidade não trabalha. Ela não atua em qualquer lugar. Não aceita qualquer coisa. Não aceita qualquer ambiente geográfico para fazer o trabalho. Quando eu cheguei para poder comprar o material para fazer o trabalho e reunir alguns dos filhos de santo, Ieked, Ogã, para fazer o trabalho, até no determinado lugar, era 3h40 da noite, eu nunca esqueci isso. Uma das mulheres, que é filha de santo minha na época, hoje é missionária, estava incorporada, o orixá que estava à volta ali, a entidade disse assim, eu não quero nenhum trabalho aqui feito hoje. Eu não quero nada do que tem aí a gente quer. Não pode fazer esse trabalho. Porque veio uma ordem lá de cima. Estado porque eu já tinha o hábito de fazer as coisas e darem certo. Sim. 7, 14 e 21, né? Porque é assim que é trabalhado lá dentro. Então quando eu fui fazer o trabalho, eu me espantei. Porque a própria entidade que falou. Veio uma autorização pra gente não mexer nesse rapaz. As velas, todo o trabalho. Todos os animais que eu tinha feito, o sacrifício. Nossa. 20 cabeças de bode. Imagina isso. Para fazer uma amarração. Né? Entidade perigosa. Exu tranca a rua das almas. Então, quando eu cheguei lá, recolhi o material, fui para casa. No dia seguinte, fui no terreiro da minha tia, que ela era minha ancestral, a pessoa que havia me instruído e me direcionado ao candomblé. Quando eu cheguei para sentar com ela, eu disse, tia, eu fiz um trabalho e deu errado. Ela olhou para mim com aquela sabedoria que só ela tinha. E disse, você procurou saber com quem você estava mexendo? Ela disse, nem todo trabalho que você faz derruba todo mundo. Porque nem todo mundo é fácil de derrubar. Ela disse, eu te dei todas as instruções de dentro do axé. Mas tem uma instrução que eu esqueci de te dar. Ela levantou o óculos, sentou comigo e disse, você pode matar, sacrificar, arriar despacho e obrigação é boi é bome para qualquer entidade. Mas existe um povo que você não pode mexer. Nossa. Esse povo é diferente de nós. Eu falei, como eles são? Ela disse, eles são diferentes da gente, porque quando a gente quer fazer, a gente mete a mão na cara e a gente faz. Eles não. Eles vão para casa e faz uma reza de pé para trás e o que é para dar certo dá errado.
Eu disse pé para trás, ela falou, eles se curvam diante do Deus deles. E o Deus deles não deixa que a macumba pegue neles. Eu falei, a senhora quer dizer que eu vou ter que entregar o dinheiro de volta à mulher que me procurou porque quer o homem da fotografia? Ela falou, sim. Porque não adianta você mexer com aquilo que os orixás não dá conta. Olha só. Eu olhei para ela e disse, e quem são esse povo? Ela falou, eles não prestam. Nossa. Eles não valem nada. Eles são carregados. Hoje eu tenho compreensão de que a gente de fato é carregado até a tampa, né? Do poder e da unção. Ela disse assim, eles são carregados. Não mexa com eles. Eu disse, não vou devolver não. Aí minha tia falou uma coisa para mim que eu carrego até hoje. Ela disse, um homem sem uma família, ele não é nada. Você não mexeu apenas de um homem. Você mexeu numa família. Você não sabe quem esse homem é. Quando eu fui identificar, eu ainda continuei enganando a mulher de que eu iria devolver o rapaz para ela. Uma semana depois do que eu ouvia isso, do que eu tinha ouvido isso sobre as pessoas que minha tia havia falado, que são os evangélicos, eu peguei um dos motoristas, fui no endereço onde era o endereço que morava o rapaz e fiquei numa distância muito longe, atrás de um poste que estava com a luz apagada, e eu segurei o meu guia, segurei o meu rungebe e comecei a chamar o nome dos orixá. Era interessante porque já era um período mais longo da noite. Naquele tempo o povo nordestino dormia 6 para acordar 5 para trabalhar. Já era quase meia-noite, a luz incandescente da porta da casa daquele homem estava aceso. Quando eu cheguei do outro lado da rua, que eu fiquei olhando e coloquei a mão no rungebe e comecei a chamar o nome das entidades, a entidade materializou a minha volta e não conseguia atravessar a rua para entrar na casa do homem. Era como se elas tivessem uma barreira que impedisse elas de entrarem dentro daquela casa. A metade da janela estava aberta, passou pela janela, eu enxerguei de longe uma senhora de cabelo branco. Eu deduzi, é a sogra. Logo em seguida passou uma mulher, elas estavam gritando, não dava para ouvir o que elas estavam gritando. Aí quando passou eu disse, aquela deve ser a esposa, porque aquele homem que aquela mulher me pagou era o marido da melhor amiga dela. E ela havia saído da igreja porque ela queria o marido da outra. Meu Deus. E a casa estava super... Sabe aquele povo que vai para a igreja e às vezes quer destruir o casamento dos outros? Quer tocar na família alheia? Essa era a mulher que me pagou na época para querer o marido da outra. Aquela mulher saiu para a porta da casa dela com as mãos pingando de óleo ungido. Ela não estava me vendo porque eu estava no escuro, todo de preto. Quando ela estava na porta da casa dela, sem ver, mas pelos olhos espirituais, ela levantou as mãos em direção ao outro lado da rua. Ela disse, Satanás, eu já te vi. Eu te dou uma ordem agora, por um caminho você veio, por 7 você vai voltar. Meu corpo paralisou, minhas mãos suavam e transpiravam. A minha sensação era que meu espírito saiu de dentro do meu corpo. Nossa, que experiência. A autoridade daquela mulher foi tão grande que ela gritava que às vezes o pescoço dela ficavam para fora e ela disse assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha só. Sabe o que ela estava fazendo? Anos depois, me tornei evangélico. Fui tomar um café na casa dela, sem ela saber que eu já tinha feito trabalho para a casa dela. Ela disse, você acredita que sempre eu vejo um demônio na porta da minha casa, já vieram fazer até trabalho na minha porta? Eu olhei para ela e disse, fui eu que vim fazer. Olha só. Já teve casamentos que eu mesmo destruí, e foram casamentos de 20 anos de matrimônio, e que depois que eu me tornei evangélico pela misericórdia, no período da época eu era missionário, e eu atei o casamento pela campanha. Que bênção, hein? Né? Porque eu me tornei assim, Aitena, missionário durante muitos anos da minha vida, né? Viajei por todo o Brasil, né? Permaneci um bom tempo dentro do candomblé. Até porque eu não conhecia Jesus. Eu vim ter uma experiência mais íntima quando eu tive câncer, né? Quando eu tive câncer na porta do hospital em tratamento, o povo da Deus é Amor e da Universal, eles pregavam para mim, mesmo eu não gostando deles. Então não tinha como eu rejeitá-los, porque agora eu estava em cima de uma maca, agora eu estava pesando 37 kg e 700 gramas. Nossa. Tem fotos minhas espalhadas aí nas redes sociais, no Brasil inteiro já conhece, né? Então assim, a minha história, a minha experiência com a imersão com Jesus, ela é uma história forte. Porque quem pregou para mim foi o próprio Senhor Jesus. Mesmo
a minha atual esposa, Anne Caroline, a qual me ganhou para Jesus, das trevas para a luz, fazendo da vida dela um objeto de oração, uma mulher de oração, entregando a minha vida no altar, mesmo assim, eu ainda não tinha algo que me dissesse assim: eu sou o teu Deus. Então, só naquele período que eu convivi com câncer, que eu fui operado, que os médicos arrancaram 10% das minhas cordas vocais, tiraram, e que ficou tudo podre por causa dos anticoncepcionais que eu tomava 30, 40 por semana, né? Então, por causa do período, foi que eu comecei a ter uma experiência. Eu tive 5 paradas cardíacas. Na 5ª parada, que eu estava dentro da UTI, eu vi um ser caminhando por entre o corredor. E aquele ser veio na minha direção, de branco, com os cabelos penteados. Quando aquele ser veio, ele falou coisas para mim que, se eu falar, quase ninguém acreditaria. Ele falou coisas para mim sobre o céu e o inferno, né? Eu era o elo da minha família. Quem iria dar continuidade ao candomblé seria eu. Eu sou o último dos descendentes do candomblé. Então não era minha família, porque minha tia já havia sido morta, deixou várias casas de candomblé no Brasil. Minha mãe, quase 60 anos dentro do candomblé. Então, me ganhar para Jesus, ou me ter no Evangelho, não foi fácil. Não foi fácil porque minha esposa, na época, ainda não era minha esposa, era apenas alguém que orava para que Deus me libertasse, para que eu casasse com ela. Ela viveu em depressão. E enquanto ela limpava, ela orava. Eu não sei responder para vocês o que é que ela viu num travesti que hoje é um marido casado com ela, que tem 18 anos de relacionamento com ela. Eu não sei. Mas eu sei dizer que ela tem que contar isso para vocês, porque é loucura uma mulher olhar, porque eu no lugar dela não faria isso nunca. Mas eu digo para vocês, a fé não milita no que vê. A fé não milita no que vê. Eu vejo nela o que a Cananeia fez pela mulher. Gente, eu não sou uma figura tão forte como ela, porque eu sou o resumo dela, Aitena. Eu sou o tijolo em cima do alicerce. O alicerce é ela. A minha esposa me acompanhou em todas as fases. Fases de travesti, fases de babalorixá. Foi no meu terreiro de candomblé. Eu tive que parar o ritual porque os orixá não descia, não incorporava, porque ela estava lá dentro. Ela tem uma história comigo. Não agora como pastora, esposa, mulher, casada, minha esposa, como minha sacerdote dentro da minha casa, né? Antes de eu sair de casa, ela me deixou um áudio aqui, ó. Ela disse que Deus te use muito, que Deus te abençoe muito. Ela é minha maior motivadora. Eu desejo que todo homossexual, que toda lésbica, que todo drag queen, porque hoje drag queen não é sexo, né? É artístico, né? Mas antigamente drag queen era gay que gostava de se montar. Mas que toda pessoa, sem preconceito, sem uma fala homofóbica, tenha uma pessoa de base que acredite em você. Porque sem ela não seria nada. Eu não gostava de mulher. Eu brinco muito isso, né? De preta e de crente. Deus me deu mulher, preta e crente. Então Deus me deu uma mulher, uma mulher. Deus me fez, gente, foi o Espírito Santo. É de fato Jesus fala isso e eu creio muito nisso, né? Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. O pastor Albert, que viaja, que prega, que pregou agora na Almadego para mais de 30 mil jovens, a qual mais de 1000 jovens me procurou, filhos de pastores que têm desejos homoafetivos, estão ligados à prostituição. Eles me procuraram para dizer assim: se não fosse o Senhor pregando, eu não acreditaria que existiria ainda chance. E assim, é uma coisa muito forte, Aitena. Eu tenho muita tristeza ainda com a igreja, porque eu tinha dentro do meu terreiro pessoas que trabalhavam assiduamente com uma energia que eu nunca veria dentro da igreja. E hoje, como pastor, você encontra isso? Eu tenho pessoas que são de dentro da minha igreja e não me têm como pastor. Meu Deus. Eles me falam, pastor, meu pastor, mas no profundo, pela revelação que Deus me dá, no profundo dos olhos, você vê que não é sinceridade da minha vida. Momentos que eu cheguei a sentar-se na igreja e dizia assim: vou voltar para a cocaína, e tentei. Eu fui usar cocaína com gravata, terno e Bíblia na mão. Minha história não é uma história de 10 meses, são 19 anos. Não é uma história que, se eu contar para vocês aqui, é fácil. Mas eu quero dizer para vocês que servir a Jesus é chique demais, gente. Jesus não quer nada do que você dá para ele, ele só quer você. Só que eu não quero me doar o tanto que ele quer que eu me doe, porque eu tenho medo
Tenho medo do que vão falar, tenho medo do que vão dizer, tenho medo se eu cair. Gente, você vai escorregar, é natural. Seus pés não são máquinas. Nós não somos robô computadorizado. Por que eu não acredito 100% na predestinação que algumas igrejas pregam? Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não acredito, porque a obra da santificação é uma obra constante de renúncia. Não vai eu orar não para ver se a homossexualidade não está me esperando na porta da igreja. Para eu pecar, não carece eu ter o ato pecaminoso. É só eu dar abertura aqui no meu intelecto, no meu psique. Porque tudo começa a partir do seu cognitivo. A deformação, o estupro mental é muito grande. A pessoa passou por uma humilhação, a pessoa passou por uma ingratidão, pastores que não querem mais pastorear, pastoras que não querem mais maridos, porque não aceitam mais casar, porque foram frustradas. Quantas pessoas me chamam de falsos profetas? Por que eles me chamam de falso profeta? Porque essas mesmas pessoas ainda têm ligação com o candomblé. Elas podem não falar para você, mas vão lá no horóscopo do dia. Elas vão ver vídeos online de quem está abrindo carta, tarô. São pessoas que procuram uma revelação. Elas querem uma resposta. Só que Deus vai falar coisas sobre... Olha, eu acho isso interessante em Deus. É tão louco servir a Deus, porque tem coisas que Deus só sabe de nós daqui a 10 anos. Ele vai revelar. Tem coisas que eu só vou descobrir de mim daqui a 5 anos. Eu não imaginava, né, chegar onde cheguei. Mas se eu disser para você que eu já via eu chegando. Eu via. Às vezes eu sentia cheiro, às vezes eu sentia aromas de lugares assim. Porque a oração não tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que eu sei. Você não deve orar quando sente, deve orar porque é hábito. Então você que está passando por algum processo de calamidade, algum processo de necessidade, alguma área deflorável, alguma área decadente, alguma área de necessidade, procure o máximo possível. O conselho que eu deixo para vocês é: vale a pena renunciar. Ah, mas eu não quero casar para que a outra pessoa que está comigo venha ser infeliz, porque eu não vou conseguir amar. Você só não vai conseguir fazer essa pessoa feliz se Jesus não for o centro dessa relação. Se Jesus não for o centro dessa relação, você não pode ter um subterfúgio. Eu não vou me refugiar em uma mulher para esconder a minha sexualidade. Não. Você não deve se refugiar em ninguém. Primeiro se submeta ao processo de cura. Deus vai direcionar você, porque uma pessoa saudável, ela consegue curar outras pessoas. Então, o único conselho que eu deixo para vocês é procurar cura, método de cura, libertação, transformação. Não se alcança de longe, se atesta de perto. Não adianta ter cura pelas redes sociais, não adianta ter cura por um vídeo do YouTube, não adianta sentar na mesa de um psicanalista para tratar de uma doença psicossomática, não adianta, você não vai conseguir se libertar, sair dessa situação. É necessário você passar por esse processo sensível para alcançar a cura na totalidade da área da sua vida. E é só Jesus que faz isso, Aitena. É só Jesus. Eu sento com pessoas, eu aconselho pessoas, eu direciono pessoas, mas eu deixo claro para elas: se você não abrir a boca, não expor a necessidade, você não alcança a cura. Tem que saber se a criança na infância foi abusada, se na adolescência teve um contato sexual com o mesmo sexo, porque não é só a homossexualidade que hoje está deflorando, destruindo a mentalidade das crianças e da sociedade, dos princípios familiares. Mas é a religião também. Sim. A religião que às vezes está tentando trazer para perto pessoas que deveriam estar curadas, pessoas que estão no altar sem cura, pessoas que exercem um cargo, uma liderança sem cura. Elas estão fazendo porque elas estão recebendo ordens e funções, mas não porque o chamado delas é aquele. Então a gente pode trazer uma história, né, da parte dela, do que é perseverar, do que orar para mulheres que estão desistindo do seu propósito, do seu casamento, da sua chamada. Pastora, ela tem essa visão de que vai dar certo. Deus restaura, Deus liberta e Deus cura. Eu já vi gente assim, com o limite da ponta do iceberg, e ela pegar na mão e dizer assim: vamos caminhar.
Nossa igreja, a Assembleia de Deus Missão do Avivamento, se localiza na Avenida C197, Jardim América, Goiânia, Goiás. Os dias de culto são segunda-feira às 15 horas da tarde, quarta-feira, que é amanhã, quarta de libertação, às 19h30, e no domingo, que é o domingo Minha Família no Altar de Deus, às 19 horas. No canal do YouTube oficial tá Albert Walter com W. No Instagram tá PR Albert Walter Oficial. E na página do Facebook, Albert Walter Santos Silva. Você pode acompanhar. Eu trabalho com a área de aconselhamento pastoral, psicologia da alma, aonde eu sento com a pessoa, entendo o caso dela, entendo o processo que ela está enfrentando da infância até a atual estatura dela agora, né, na fase adulta, e você pode acompanhar, manda um direct, manda um testemunho, conta um caso do seu filho, do seu marido, de alguém que você está lutando. Não é só sobre área sexual, mas em todas as áreas de decadência e de dependência de vícios. Eu convido você a estar lá na igreja, dentro de uma sala, onde vamos atender você com o maior carinho.